sobre os números decimais. Peguem aí o seu livro de matemática na página 238, né? Turminha, os nossos números, eles estão organizados em classe e em ordem. Coloquei até esse QVL aqui. O que é o QVL, tia? É o quadro valor de lugar. Inclusive, quando estávamos tendo as aulas presenciais, a tia levou esse QVL para vocês verem, né? Então, vocês já sabem que os números, eles estão organizados em classe e em ordem. Desse lado aqui, ó, unidade, dezena, centena, para frente, são os números inteiros, certo? Aqui, ó, é como se tivesse uma vírgula. E aí vai vir quem? Os décimos, centésimos e milésimos, certo? Décimos, centésimos e milésimos. Os números, né, gente, eles aparecem para nós no nosso dia a dia de diferentes formas. Eles estão presentes, esses números decimais, nas medidas, eles estão presentes nos valores, né? E nós precisamos aprender a trabalhar aí com esses números decimais. Portanto, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, né? Como que nós vamos, como que fazemos as representações transformando, vamos supor, o número está representado em forma de fração. Você vai transformar essa fração em um número decimal. Como que eu faço isso? Como que eu vou representar esse número aqui, ó, 3 décimos, né? Em forma de um número decimal. Prestem bastante atenção. Eu leio essa fração da seguinte forma: 3 décimos. Como que eu vou representar? Vocês já sabem que antes da vírgula, aqui nós temos os números inteiros, depois os números decimais. Aqui eu tenho 3 décimos. Como que eu vou representar esse 3 décimos? Eu coloco o 0 e coloco o 3. Décimos, eu tenho somente uma casa, no caso aqui, antes da vírgula, certo? 60 centésimos, como que eu represento essa fração 60 centésimos? Eu coloco 0 porque não tem nada aqui de inteiro, né? Aqui representa os números inteiros. E eu vou colocar o 60. Porque aqui é centésimo, né? 2 zeros, 2 casas decimais. Porque são décimos, centésimos e 3 casas decimais. Eu falo aí no caso que é o milésimo. 70 milésimo, como que eu represento? Eu represento da seguinte forma: o 0, né? Vírgula 070. Porque aqui é o milésimo, 3 casas decimais. Então, eu tenho aqui, ó, décimos, centésimos com 2 casas e milésimos com 3 casas, certo? Essa forma é a forma de você representar a fração por meio dos números decimais. Abra para ti aí, ó, vamos lá. Lá na página 241, vocês vão ver um quadro valor de lugar muito parecido com esse da tia, onde nós temos aí, ó, parte inteira, né, que é a unidade, a dezena, a centena. Todos esses aqui representam a parte inteira, os números inteiros, certo? Depois da vírgula, no caso, depois a vírgula ela fica aqui, né? Então, vai vir a parte decimal, que é representada pelo décimo, centésimo e milésimo. Se eu tenho somente uma casa, eu tenho décimo. Se eu tenho 2 casas aqui, ó, nesse caso, centésimo. 3 casas, milésimos. A tia Angélica viu aí que vocês irão fazer atividades para representar essas formas de frações.
representando em forma de números decimais, certo? Nós iremos trabalhar a partir de hoje os números decimais. Tia Angélica, se eu fosse trocar, ao invés de representar em números decimais, eu iria transformar esses números decimais em frações. Como que eu iria representar? Esse 3 aqui faz parte da unidade. Se eu tenho uma casa, décimo. Esse aqui, o 60, fica na unidade, no numerador. Se eu tenho duas casas, eu tenho centésimo. O 70 aqui fica no numerador. Se eu tenho 3 casas, eu tenho o milésimo, certo? Décimo, centésimo e milésimo. Vamos aí para a nossa atividade da página 238. Vocês irão fazer essas atividades, né? E nós iremos fixar mais na nossa aula online, onde a tia vai fazer essas atividades junto com vocês. Porém, peço a vocês que façam essas atividades, comecem a fazer antes de começarmos a nossa aula, para vocês poderem fixar essa atividade para fazermos juntos na nossa aula, tá bom? Vamos corrigir e somente tirar dúvidas. Então, a atividade de hoje são da página 238 até a 238 a 245 são as nossas atividades online. Da 252 até a página 255, a tia Angélica vai deixar para vocês fazerem uma revisão. 252, vamos lá, para vocês verem o que nós vamos fazer. 252 a 255 é a revisão de multiplicação e de divisão, né? Que nós já trabalhamos. Hoje nós introduzimos a representação dos números decimais, transformando fração em número decimal e número decimal em fração, certo? E aí a tia passou também para vocês fixarem a multiplicação e a divisão, que vão da página 252 a 255. E para a nossa aula online, nós iremos trabalhar os números decimais, né? Acredito que vocês já começaram a trabalhar os números decimais no quarto ano, né? E aí vai ficar mais fácil. Então, da 238 até a 245 são atividades que vocês irão fazer e nós iremos fixar. Vocês vão fazer antes de começar a aula e se tiverem alguma dúvida, nós iremos tirar essas dúvidas na aula online, fazendo juntos, tá bem? Tudo bem, turma? E para a aula de quinta-feira, que é somente uma revisão, nós iremos revisar as medidas. Então, o que vocês vão fazer? Na aula online, as páginas 216 e 221, essa que a tia Angélica está falando é a aula de quinta-feira, porque na quinta-feira eu vou entrar online com vocês. Então, por esse motivo, não vai ter aula gravada, vai ser somente online. Então, a tia Angélica vai entrar online com vocês e aí vocês vão fazer o livro de matemática junto comigo, da 216 a 221, vai ser na aula online junto comigo, fixando aí as medidas, tá? E aí, a atividade de fixação, vocês irão fazer as páginas 222 e 227 e as 262 e 263. 222 a 227, 262 a 263, vocês irão fazer sozinhos, tá certo? E aí depois, na nossa outra aula, nós iremos revisar. Então vamos lá, turma, só fixando. Os números decimais, os nossos números, eles estão organizados em classe e em ordem, certo? Antes da vírgula, nós temos aí os números inteiros. E depois da vírgula nós temos os números decimais, certo? Quem são eles? Décimos, centésimos e milésimos. Quando eu tenho somente uma casa, eu tenho décimo. Quando eu tenho duas casas, centésimos. 3 casas, milésimos. Então hoje, na nossa aula, nós aprendemos como representar as frações, os números em forma de números decimais.
Logo mais na nossa aula, nós iremos fixar esse conteúdo realizando atividades. Faça as atividades antes de entrar na aula online para a tia Angélica poder estar tirando dúvidas e resolvendo as questões, corrigindo as questões com vocês. Beleza? Na quinta-feira, aula de matemática novamente, porque nós já concluímos o conteúdo de ciências. Então, a tia Angélica achou por bem colocar matemática e iremos revisar os conteúdos que já estudamos, certo? E aí não terá aula gravada, será somente online. Espero que todos participem. Tá certo, gente? É uma aula a mais de matemática para vocês. Um beijo e até a próxima aula.